ótimo domingo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Domingo de bênçãos para todos nós. Notícia um pouco triste, né? O que aconteceu lá na Austrália durante uma festividade sobre uma festa judaica, né? Onde havia pessoas reunidas e houve um ataque de terroristas, né? Terroristas de facções, provavelmente facções islâmicas, contra as pessoas, né? Em uma praia na Austrália. E parece-me que já temos 11 pessoas que perderam a vida. E é importante nós, como cristãos, estarmos sempre orando, né? Pela paz e proteção ao povo judeu. E eu gostaria de falar sobre isso, né? Porque existe uma corrente teológica hoje que é obviamente respeitada, mas que diz que Israel, Deus não tem mais nada a ver com Israel, com o povo judeu, e agora é só o povo de Cristo. E, né, eu olhando para toda a cronologia bíblica, a gente não vê isso, né? É necessário nós entendermos que pós-dilúvio, né, sobraram ali Noé e seus filhos, né, Sem, da qual descendem os semitas, Jafé, de quem descendem os jafeitas, né? Lembrando que os semitas são aqueles que habitam no Oriente Médio. Os jafeitas foram aqueles que habitaram a Europa e a Ásia. E os cananitas, né? Cã, que é o terceiro filho de Noé, descenderam ali, eles desceram, né? Desceram ali e habitaram o Egito e formando a África, né? E então nós vemos, né, dessa forma que os semitas que ficaram ali na região, da qual surgiram os árabes, né, e também o povo hebreu, né, no caso ali, o hebreu do outro lado do rio, né, da onde nasceu o Abraão, né, Abraão de Éber, né. Então Abraão gerou Ismael e gerou Isaac, né? Ismael, pai dos árabes, Isaac, pai aí do povo de Israel. Isaac gerou Jacó, e Jacó teve um nome mudado para Israel, daí veio o povo israelita. O povo israelita, né, que vamos dizer assim, né, habitou ali a família de Jacó, né, que Jacó teve um nome mudado para Israel, então aquela família da qual teve 12 filhos, né, que são as 12 tribos, aí da qual se destacou José, que foi governador do Egito, perdoou os irmãos, protegeu a família de Israel ali no Egito, onde eles prosperaram, cresceram, multiplicaram, depois foram escravizados de novo. Deus levantou Moisés, né, tirado das águas, né, Moisés, que nome significado, que nasceu o menino, né, nasceu a mãe, devido à perseguição do faraó, lançou ele no rio, né, no rio cheio de crocodilo, porém a filha, a própria princesa, né, filha de faraó, viu o menino no cesto, pegou, não tinha leite, chamou uma hebreia para amamentá-lo, que era a própria mãe de Moisés. Moisés cresceu no Egito, aprendeu toda a ciência, e depois, né, vendo o maltrato ao povo hebreu, ele acaba matando um homem, né, por acidente, porque foi defender um hebreu, aí foge, e Moisés depois volta como libertador da escravidão do povo de Israel no Egito. Depois Moisés liberta o povo, depois vem Josué conquista a terra prometida, a promessa feita a Abraão lá no início, e aí, né, cria-se o grande reino de Israel. O grande reino de Israel com as 12 tribos, mas sempre o povo sendo perseguido, né? De povo hebreu virou povo israelita. Depois houve a guerra com os assírios, onde sobraram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, daí vem o povo judeu. Sempre perseguido, babilônicos, assírios, gregos, até chegar nos romanos, né? Roma toma aquela região, e é o período onde nasce Jesus, né? E nasce também, depois de Jesus, o cristianismo e a igreja. Porém, houve aí a bifurcação.
cristianismo tem raiz no judaísmo, tem raiz, né, na religião judaica e também com o povo judeu. Porque é necessário entender que existe o judeu descendência carnal e existe o judeu religioso, né, nos dias de hoje. Então, logo após a passagem de Cristo, né, Cristo inaugura a igreja começa, mas aí viviam cristãos e judeus ali na região de Israel, né, na região ali de Judá, né, Belém da Judéia, Israel, tudo ali. E houve a primeira expulsão no ano 70, do Império Romano com os judeus. Depois tem a segunda, né, que é com a revolução, a rebelião de Bar Kokhba, no século II depois de Cristo. E logo após isso, Roma institui o cristianismo como religião oficial com Constantino, né, o cristianismo como religião oficial de Roma, do Império Romano. E aí a igreja já tinha começado com judeus ali mesmo, judeus já tinham inaugurado a igreja, judeus que creram em Cristo. Né, depois foi para toda a terra, romanos, gregos, né, que aceitaram a fé em Cristo. Então nós vemos que o povo judeu sofre muito. Né, sofre muito, embora alguns dizem que ali na cruz, quando eles escolhem Barrabás, eles também chamam para si uma cobrança de Deus a eles. Porém, sempre em passagens do Velho Testamento, há uma promessa geográfica para a descendência de Jacó, descendência carnal, descendência, né, que é isso que o pessoal da esquerda chamam de o sionismo, né? Porque os judeus eles foram expulsos, se espalharam pelas nações, mas eles guardaram o idioma, guardaram as tradições e continuaram praticando o judaísmo aonde eles estivessem, seja na Alemanha, seja na Rússia, eles continuaram. Até que houve a volta em 1948, né, a proclamação do Estado de Israel pela ONU, e houve aí o retorno dos judeus, tanto judeus, né, judeus que praticam o judaísmo, como judeus, né, simplesmente descendentes, voltaram para a sua região de origem. E é necessário a gente entender, né? Então, logo após ali a instituição do cristianismo como religião oficial de Roma, ali no ano 300, ali depois de Cristo, o cristianismo, né, começou a crescer. No ano 500 nasceu Maomé, criou o islamismo, que é hoje o combate das duas religiões, né? O islamismo até relata sobre Jesus, sobre os profetas, porém não acredita que Jesus Cristo seja Deus, né? E dominaram também ali a região onde houve a mudança, depois de ter havido a mudança para o nome de Palestina, eles dominaram ali, foram sair do domínio total daquela região com o Império Turco-Otomano, foram sair do domínio ali na Primeira Guerra Mundial, em 1914 até 19 ali, que eles saíram do poder. Porém, hoje nós vemos que o Islã, ele quer retomar, né, através da crença, né? Hoje as duas maiores religiões é o cristianismo, o judaísmo não é uma religião proselitista, né? Então as maiores religiões são o cristianismo e o islamismo. Então nós vemos esse embate. E no Islã, na Sharia, no Alcorão, você lê alguns relatos, né, algumas passagens da fé deles, que eles vão perseguir principalmente o judeu, a qual eles têm como maior inimigo, e também os infiéis, incluindo cristãos e pessoas mundanas seculares. E daí nós vemos toda essa confusão agora, nesse momento, nesse ápice agora, né? Nessa perseguição que já tem ocorrido já desde o Holocausto, mas agora, né, o do Holocausto que foi por Hitler, mas essa perseguição contra judeus que agora tem se espalhado, né, pelo mundo. E isso é um sinal escatológico, porque a promessa geográfica de Cristo é bem clara, em versículos de Jeremias, Isaías, né, Ageu, né, e é esse que o movimento sionista, como eles não creem em Cristo ainda, eles
perseguem esse objetivo, né? Louvado seja Deus. Então é necessário também nós sabermos que existe o judeu que pratica o judaísmo, que é religioso, existe o judeu étnico, existe quem nasce em Israel hoje, a Israel que foi criada em 1948, ele é um cidadão israelense. Ele não pode ser um israelense que não tenha fé nenhuma, pode ser um israelense ateu, por exemplo, que é uma nacionalidade apenas. Porém, a região, ela vem do contexto bíblico, uma região a qual a promessa foi feita a Abraão. Então nós vemos aí esse acontecido, né? Então o povo judeu é muito perseguido e está chegando o tempo onde realmente o judeu incomoda e o cristão também passa a incomodar. Nós temos visto o que está acontecendo na Nigéria, países africanos que são dominados pelo islamismo. Então a primeira perseguição do Islã é contra o judeu e contra o cristão. Então a gente, passando por uma ótica nova de escatologia, a gente percebe que o anticristianismo, o antissemitismo, né, vamos dizer assim, o antijudaísmo, né, realmente vem por parte do Islã. Né? Então nós estamos vendo isso aí. Uma outra coisa também, eu sou cristão protestante, né, mas assim, a perseguição maior, o Islã, quando ele chega numa região, ele vai identificar a cruz, né? Então nem sempre um templo evangélico ele é, vamos dizer assim, classificado pelo Islã como verdadeiro cristianismo. Ele persegue mais a Igreja Católica. Isso aí a gente tem que realmente saber, né? E por isso que nas cruzadas, né, como o Vaticano ele é considerado um estado e tinha exército, por isso que houve as cruzadas, porque o Islã praticava atrocidades, né, durante o seu império sobre cristãos, e onde os cavaleiros templários foram para tentar defender. E houve 5 cruzadas, se não me engano, ali para a conquista de Jerusalém, que já esteve na mão de cristãos, né, ali na Idade Média, aí há cerca de 1.500 anos atrás, né, houve essas batalhas, né, diversas batalhas, né, até um pouquinho mais para trás. Então vai chegar um tempo, está chegando esse tempo onde, né, a gente vê essa união da esquerda com o Islã, né, a esquerda tem se unido no movimento político para defender o Islã e essa imigração entrando nos países onde os terroristas entram junto. Está chegando uma hora que vai perder o controle. E quem sofre a primeira investida são judeus e cristãos. Quando essas pessoas fanáticas religiosas vêm para cima. Então é necessário nós sabermos, né? Aqui no Brasil ainda nós temos uma certa liberdade, embora já há indícios de células de terroristas aí no Paraguai, né? Já houve relatos aí, e até aliança com facções criminosas também aqui na América do Sul, né? Inclusive no Brasil também. Então estejamos atentos, né? E a proteção de Deus sobre nós, porque em breve Cristo voltará e seremos um só povo, todos aqueles que creem no Deus vivo de Israel e no seu enviado Jesus Cristo, que a Trindade é o Deus em forma carnal que habitou entre nós e deixou o Espírito Santo para que nós venhamos a seguir a fé. Amém?